Boa noite. Vamos então já nos preparando para iniciar esse nosso bate-papo todo especial nessa semana também muito importante para todos nós que estamos unidos atendendo ao chamado do nosso querido Papa Francisco de todas as maneiras, usando a nossa criatividade, as nossas possibilidades, né? Considerando esse nosso contexto histórico no qual nós estamos passando com toda essa situação de pandemia, mas de não deixarmos, né, de nos conectar, de estarmos unidos, de estarmos em sintonia, promovendo a paz, promovendo o bem. E é com a nossa saudação fraterna que eu inicio esse nosso bate-papo online nessa noite, aqui na página do nosso Instagram, do nosso Regional Bahia Sergipe, saudando a todos que já estão chegando, que estão aí se conectando conosco. Paz e bem, sejam bem-vindos, viu? Vamos animando a quem ainda não está entrando aí para nos acompanhar. Teremos uma noite, com certeza, de muito conhecimento, de muita troca, de muita partilha, nessa semana que nos convida, né, a retomar o nosso olhar para essa carta tão especial que o nosso Papa nos escreveu há 5 anos atrás. E a gente tem a alegria, né, de, durante essa semana, como eu já falei, a gente se unir, né, nesses esforços coletivos de poder celebrar essa carta, essa mensagem. E aqui já reforço um pouco, né, que todo o intuito mesmo de como foi pensado esse momento, através do nosso Regional Bahia Sergipe, que tem demonstrado todo o seu carinho e cuidado para conosco, com as nossas fraternidades, já pensando esse momento, né, dessa live, desse bate-papo, OFS Convida, casando justamente com as comemorações dessa semana, da Semana Laudato Si, com essa iniciativa da gente se unir, depois de alguns momentos de aprofundamento, como animadores da Laudato Si, de pensarmos mesmo, né, que essa mensagem ela precisa ecoar, que ela precisa ressoar, né, chegar aos corações de todos. Então é com muita alegria que a gente está aqui, né, para iniciar esse bate-papo. Então eu sou Viviane, né, pensar aí também que a gente já começou nessa introdução. Eu sou Viviane, para quem não me conhece, sou professa na UFS, aqui da Fraternidade São Francisco de Assis, São Francisco do Conde, Bahia, né? Aqui na região metropolitana, pedacinho do nosso recôncavo, nessa noite que para nós aqui tá chuvosa, friazinha, né? Toda especial com a presença da Irmã Chuva. E vamos ter para nossa conversa de hoje, para essa estreia, né? A UFS Convida, a nossa irmã Valdenira, da Fraternidade Santa Clara de Assis, de Campo Formoso, também aqui da Bahia. Então, a gente já está aqui. Nira, chama a Nira. Nira já... Então, a presença de Nira, que é animadora da pasta, né, do JPIC, do nosso regional, e que vai nos ajudar um pouquinho hoje na nossa reflexão, no nosso bate-papo sobre a Laudato Si. A gente já tem muita gente, viu, gente? Nossa presença aqui, Vânia, Ilse, Gel, um beijo para a nossa vice-ministra já acompanhando, Ivonilson, Joseval, Carla. Muito bem, gente. Boa noite para todos vocês que estão já nos acompanhando. Uma satisfação imensa. A gente já está também com a nossa irmã convidada, Nira. Boa noite, Nira. Boa noite, Vivi. Paz e bem. Paz e bem. Muito bem te encontrar, né? Então, Nira, a gente já fez um pouquinho, né, de uma introdução aqui, aquecendo. Te desejo boas-vindas, né, que a gente possa, ao longo dessa conversa, aí, ajudar. Também os nossos irmãos estão convidados a nos ajudar, né,
com a participação deles, com perguntas, enfim, nos ajude também nesse momento de partilha, né? Então, Ira, você pode falar um pouquinho. Sauda aí o povo. É um prazer, né? Eu aqui de Campo Formoso, norte da Bahia, você aí da região metropolitana, e a gente está podendo fazer esse momento, esse momento que a gente vive, né? De isolamento, então, que alegria poder partilhar um pouquinho do que a gente vem estudando, vem se aprimorando nesses dias que antecederam a Semana Laudato Si, né? Um prazer enorme. Paz e bem a todos os que estão entrando aí no Instagram, mandando as mensagens. Que seja um bate-papo descontraído, que a gente possa estar, de fato, nesse entretenimento, né? Trazendo um pouco do que é a Semana Laudato Si e do que é a encíclica em si, né? Isso mesmo. E aí, a gente já pensando um pouco, Mira, né, nessa mensagem, né, tão importante do nosso Papa, né, para nós, a Semana Laudato Si, ela, esse ano, né, tem um tema, tudo está interligado, e o Papa Francisco, ele nos convida a partir de um questionamento muito importante, né? Que tipo de mundo queremos deixar para aqueles que nos sucedem, as crianças que estão crescendo? E ainda mais, nos faz um chamado. Renovo o meu chamado urgente por uma resposta à crise ecológica. O grito da terra e o grito dos pobres não aguentam mais. Cuidemos da criação, dom de nosso bom Deus Criador. Celebremos juntos a Semana Laudato Si. Que Deus os abençoe e não se esqueçam de rezar por mim. Então, assim, nesse contexto histórico que estamos passando de pandemia, que exige de nós atentarmos, né, para ouvir esse clamor do nosso Papa, atender esse chamado e, ao mesmo tempo, encontrarmos maneiras, né, de também nos proteger do Covid. Então, é com muita criatividade e esperança que a gente vai encontrando esses caminhos, né? E esse bate-papo online, ele nos proporciona justamente esse caminho. E essa alternativa, né, que nos é dada para celebrarmos a Laudato Si. Então, Nira, a partir dos seus estudos, dos seus aprofundamentos, como você bem falou, a gente percebe também que essa motivação de celebrar a Laudato, ela não é só nossa, dos católicos, da nossa comunidade católica de fé, de nós franciscanos, franciscanas, de toda a família franciscana. Não, a gente vê todo o empenho e todo o contágio também de outras denominações religiosas, da comunidade científica, dos pesquisadores, da população civil, em algumas representações. Então, a gente vê uma motivação muito grande, né, que sai um pouco até do nosso contexto, né, de fé. E aí eu fico pensando, né, e trago para partilhar com você também esse pensamento inicial. O que motivou, né, o Papa Francisco a escrever a carta encíclica Laudato Si? Boa noite a Boni, que tá falando aqui pela mensagem também. Viviane já falou, né? Sou Valdenira, sou daqui da Fraternidade Santa Clara de Assis, de Campo Formoso. Sou coordenadora regional do JPIC também, regional Bahia Sergipe. Então, Vivi, a Laudato Si, essa encíclica, né? É a primeira encíclica em que escrita pelo Papa Francisco, uma vez que a carta que antecede a ela foi preparada ainda por Bento XVI. Então, foi lançada pelo Papa Francisco, mas toda a preparação foi por Bento XVI antes da sua renúncia. Então, essa Laudato Si é exclusivamente a primeira escrita exclusivamente pelo Papa Francisco.
E ela surge em um momento, como a gente já sabe, né? Estamos comemorando aí 5 anos de Laudato Si, então ela surgiu em maio de 2015, e em dezembro de 2015 ia ter um encontro das potências mundiais, dos presidentes, foi intitulado COP21, que era onde se pretendia costurar um acordo entre os países para a diminuição dos gases. O que aquele evento do Rio de Janeiro não conseguiu fazer, o Rio Mais 20. Não sei se você lembra, em 2012, se não me engano. Então, nesse evento, que já tratava dos problemas climáticos, não ficou nada amarrado sobre ações concretas que os países iam fazer para a diminuição dos gases. Então, esse evento, esse COP21, que é uma conferência também, estava se aproximando. Além disso, quando o Papa Francisco veio aqui para o Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, ele ouviu também o apelo de alguns ambientalistas, de alguns educadores, no sentido de que a Terra pedia, a humanidade pedia uma posição da igreja em relação à degradação ambiental e social também. Então, foi nesse sentido que ele escreve essa encíclica, né? É uma carta direcionada. Geralmente, as encíclicas, elas são direcionadas à igreja, né? Aos bispos, aos leigos. E essa tem um diferencial também, que ela é direcionada, como você já falou no início, a toda a humanidade. Então, ele abre esse leque para que toda a humanidade venha a discutir, debater sobre esse tema, sobre ecologia, sobre a preocupação que não é só dos católicos, não é só da igreja, do cuidado com a casa comum. Então, foi nesse contexto. Um pouco de frustração, porque vem se agravando cada vez mais a degradação ambiental em várias partes do mundo, e um pouco de esperança também que esse evento pudesse assim ter um enfoque mais real, atitudes mais concretas para o problema do clima no mundo inteiro. E é muito importante, né, dentro desse contexto que você traz para a gente, Nira, perceber justamente essa sensibilidade do nosso Papa Francisco, né, que ecoa, né, para todo mundo, e a aceitação também da sociedade, como você também lembrou, de acolher essa proposta, né, de reconhecer a importância desse contexto de escrita da encíclica, porque traz para a gente justamente esse desafio de olhar para todo esse contexto de maltrato, todo esse contexto de descuido em muitas situações pelo ser humano, evidentemente, né? Com a casa comum, com o planeta, com a nossa mãe terra. E a gente vê essa sensibilidade do Papa, né? Do nosso Papa Francisco, de trazer uma encíclica que ela também traz algo muito interessante. Não fica como uma encíclica apenas ecológica, verde, não. Ele une justamente, dizendo para a gente, lembrando aí o tema, né, da semana, tudo está interligado, tudo está conectado. Então, essa sensibilidade dele faz a gente compreender justamente, chama a nossa atenção para esse olhar. Olha só, a nossa terra está sofrendo, não é? Ela está sentindo todo o dano provocado pelo homem. Mas isso tem uma raiz, isso tem uma causa, né? E ele não dissocia, isso não é algo à toa, solto, não. Tem uma raiz ecológica, mas também tem uma raiz humana, da degradação do homem, da nossa sociedade, de como a gente enxerga a nós mesmos, né? Como a gente se relaciona com o Criador, em que lugar o colocamos em nossa vida, em que lugar a sociedade o coloca, e daí
não é? A gente vê que o fruto dessas relações, às vezes, não tão bem vivenciadas como deveria ser, a partir dos princípios da fé, da esperança, do cuidado, da compaixão, do amor, a gente vê o quanto a nossa terra vem sendo, né, sofrendo os danos dos nossos maltratos, dos nossos, da nossa forma tão agressiva, muitas vezes, de se relacionar com ela, né? E estendendo isso também ao ser humano, ao nosso próximo. Então, é muito importante que a gente observa na encíclica essa relação. Então, ela não vai jamais, depois, né, na continuidade da história, ser lembrada como uma encíclica simplesmente ecológica, no sentido superficial. Não. O Papa Francisco, ele justamente vai na raiz, nessa profundidade, olhar o homem também, né? Como está esse homem no mundo? Como ele está se relacionando com a criação? Como ele se relaciona com o seu Criador? E aí, a gente vai lembrar o parágrafo 14 da encíclica, que o Papa Francisco nos recorda: precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. Então, essa lógica da interligação, da conectividade das coisas é muito forte. E também ela, nesse ano, de maneira tão particular, né, vem de maneira profética, toda essa mensagem de que tudo está conectado. Nós estamos vivenciando isso com essa realidade da pandemia, né? Ou a gente entende que os efeitos positivos do fim dessa contaminação virá com os esforços de todos. Quando toda a humanidade entender que unidos é que nós poderemos assumir atitudes de transformação para com o cuidado com o outro, para com o cuidado com a nossa casa comum. E aí a gente vai conseguir vencer, não é? O contágio, a gente vai conseguir vencer o avanço da pandemia. Basta a gente lembrar, né, quando a gente assiste os jornais, nos lugares em que isso já foi possível. As pessoas, quando assumiam, né, com consciência coletiva, as orientações do isolamento, as curvas de contágio nesses lugares diminuíam. Quando as pessoas não assumiam isso de maneira coletiva, as curvas aumentavam, né? E assim a gente tem visto, inclusive no nosso país. Então, é muito essa presença desse sentimento, né, de coletividade. É juntos construindo um mundo melhor. Juntos transformando todas essas realidades de agressão, de danos, de ferimento, né, à nossa casa comum. E aí, Mira, a gente continua esse bate-papo, pensando também um pouco na estrutura, né, da carta, da Laudato Si. No seu olhar, quais as principais ideias que a gente pode encontrar ao ler a encíclica? Bom, a carta ela é distribuída em capítulos e parágrafos, né? São 6 capítulos e em cada capítulo, apesar de ter essa estrutura, sempre a dimensão dela é no sentido que nós já conhecemos do ver, julgar, agir, e aí eu acrescentaria mais o escutar, porque o Papa ele já começa a encíclica dizendo: a terra clama e os pobres clamam. Então, o escutar. Acho que com o sínodo da Amazônia veio muito essa questão do que o Papa ele também para escutar o povo da Amazônia, para a partir daí trazer uma solução para o que vinha acontecendo. Então, ela é dividida assim na introdução, onde ele traz um pouco dessa, como você já falou, dessa ideia de que tudo está interligado, que não existe trabalhar a ecologia separado do social, da economia. Então, o ponto principal da carta é exatamente essa relação com o todo, com a criação de forma interligada. E aí a pandemia vem comprovar isso, né?
Uma coisa que começou com uma pessoa na China e aí se espalhou por todo o mundo. Então, na introdução ele traz um pouco disso e traz uns pontos importantes, que está aqui no parágrafo 16 da Laudato Si, que são os eixos que eles permeiam toda a carta, né? Que é a relação íntima entre os povos e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estritamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia, o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos e a grave responsabilidade da política internacional e local. E também a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Então, ele traz muito forte em toda a carta, esses pontos, esses eixos, né? A gente percebe isso no decorrer, esses eixos. Principalmente a cultura do descarte, a entender a criação como significativa em todos os sentidos. E aí, no primeiro capítulo, ele traz um pouco do que está acontecendo com a casa comum. Então, ele traz essa realidade, dá um panorama geral do que vem acontecendo no decorrer dos anos com a nossa casa. A nossa casa enquanto meio ambiente, enquanto sociedade, o que o homem vem fazendo ao longo do tempo com esta casa, né? Isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, e eu acho interessante como ele começa o segundo capítulo, porque como a carta ela é direcionada a toda a humanidade, o segundo capítulo ele traz mais para a questão da fé. E aí ele já coloca isso, né? Por que mesmo ele convocando toda a humanidade, crentes e não crentes, ele traz a questão da fé, né, no segundo capítulo. E ele traz, colocando a importância de que a nossa fé também nos ajuda nesse percurso de busca de uma ecologia integrada, de busca de estilos de vida diferentes. E aí ele traz toda a ideia da criação no segundo capítulo, colocando que lá em Gênesis a gente tem a narrativa, né, de que Deus criou tudo e viu que era bom. E o homem para viver em harmonia com toda a criação. E aí, no decorrer do tempo, o homem se tornou dominador dessa criação. E por causa disso, a gente tem as consequências que temos hoje, né? No terceiro capítulo, ele traz um pouco, expõe as grandes causas, a raiz desses problemas que a gente vem tendo, a nível de clima, a nível social, a nível ambiental, cultural também. Hoje a gente percebe que o valor da vida ele está sendo descartado também. Não só os recursos naturais estão sendo descartados, mas a própria vida. O ser humano ele está sendo também usado e jogado fora. Como que a vida já não tem mais valor. Então, no terceiro capítulo, ele traz essa origem dos problemas, né? Trazendo exatamente isso. É responsabilidade nossa, enquanto seres humanos, tudo isso que está acontecendo. Não é Deus, não é uma praga, não é o que vem acontecendo com o clima, o que vem acontecendo com os mais necessitados, os excluídos. Isso são tudo consequências das nossas atitudes. E que isso tudo está interligado. Se uma grande indústria
deposita os dejetos de sua empresa em um rio, isso vai influenciar na agricultura familiar daquela família ou daquela sociedade em que sobrevive daquilo ali. Assim como a pesca também, assim como a gente viu ultimamente aí as barragens, né? Quantos animais não morreram, quantas famílias não se perderam por conta de uma atitude humana, de um poder que está nas mãos de poucos, né? No quarto capítulo, ele traz uma forma holística de olharmos para a ecologia. E ele traz esse sentido de que não existe uma crise ecológica e uma crise social, mas existe uma grande crise ecológica social. Então, mais uma vez, é o sentido de que tudo está interligado. Não adianta eu, enquanto defensora dos animais, que faço ativista para defender um animal que está em extinção ou que foi maltratado, e eu sou a favor, por exemplo, do aborto. Não existe isso, né? Não existe a gente defender primeiro, vamos tratar do meio ambiente e depois vamos tratar do social ou vice-versa. Uma coisa está relacionada à outra. O social, os excluídos que a gente tem hoje, os marginalizados, os pobres que a gente tem hoje, também essa situação advém de uma tomada de poder, de uma ganância, de um individualismo que precisa ser mudado. Então, ela é basicamente isso, né? Que ela é estruturada. O último capítulo, ele traz algumas linhas de ações do que nós devemos fazer e também traz a questão da economia e da espiritualidade ecológica, trazendo esse sentido de que precisamos de uma mudança de estilo de vida. Não é simplesmente a gente falar, não é simplesmente a gente debater, mas que precisa partir de cada um de nós, não parar só em nós, né? Mas a conversão ela deve partir do individual. Então, é a forma como eu vejo a economia, é a forma como eu vejo o consumismo, como eu ajo diante de todo o consumismo exagerado, é a forma como eu trato o meu próximo, é a forma como eu me coloco no lugar do outro. Então, tudo isso é o que ele vem trazer, né, nesses últimos capítulos, a questão da ecologia integral. Isso aí. Então, Mira, assim, nessa conexão, né, a gente está vendo aqui e já agradece, né, toda a participação dos nossos irmãos, a família franciscana muito bem representada aqui, a presença do nosso Frei Rogério, nosso pároco aqui, na nossa paróquia de São Gonçalo, na nossa cidade, São Francisco do Conde, também presença de irmãos jufristas, animadores, secretários da JUFRA, muito lindo, né? Ministros de nossas fraternidades, assim, a presença muito linda de todos vocês. E já surge aqui também um questionamento para a gente, e eu vou partilhar com vocês, né? Com você, Mira. O que tem a ver a Laudato Si com o JPIC? Da nossa irmã Gel, nossa vice-ministra. Olá, Gel. Então, tem tudo a ver, né? O serviço de JPIC, Justiça, Paz e Integridade da Criação, é exatamente esse serviço que busca dialogar, que busca ações concretas, que busca uma identidade nessa vivência com a criação, com o mais necessitado, com aquele que precisa
tanto de comida como de um abraço, é o se colocar no lugar do outro, né? Então, a Laudato Si, ela traz muito essa questão social, ambiental, assim como o serviço de JPIC também. É o serviço de demonstrar a identidade do carisma franciscano através da nossa ação, do nosso jeito de viver. Eu acredito que tem muito a ver o nosso jeito de viver JPIC com a proposta da Laudato Si. A partir do momento que a gente consegue colocar em prática a Laudato Si, a gente está fazendo realidade o nosso JPIC, né? Justiça, Paz e Integridade da Criação. Isso aí. E lembrando que o JPIC é o DNA, né, do nosso carisma franciscano. Como você bem coloca, é o nosso jeito de mostrar a nossa espiritualidade, o nosso ser, né? A nossa essência, a nossa vocação, é o nosso chamado maior, né? Nos comprometermos com a proposta do reino de Deus, a promoção da justiça, da paz, da relação integral e fraterna com os irmãos e irmãs que Ele nos colocou, né, para conviver, viver, cuidar uns dos outros, né, de nos relacionarmos olhando para Ele como esse grande Pai Criador, né, rico de misericórdia e de bondade, e que nos fez a sua imagem e semelhança e nos coloca nessa condição filial amorosa, e por isso a gente também precisa se relacionar como irmãos e irmãs, né? O JPIC é justamente esse serviço, essa parte que nos faz recordar essa essência do nosso carisma tão necessário para os dias de hoje, para o contexto no qual nós estamos vivenciando. É urgente, como o Papa Francisco fala, a mudança de pensamento, né? É urgente assumirmos atitudes que nos unam, é urgente assumirmos atitudes que transformem de maneira coletiva a nossa sociedade, a nossa casa comum. E aí a gente já pensa um pouco também, caminhando para a nossa última reflexão, de fato que a ecologia integral é esse grande convite para adotarmos um novo estímulo de vida, um novo estilo de vida de abordagem integral, que considere o cuidado com as pessoas, com a terra, com todas as formas de vida, considerando também o serviço, né, de justiça, paz e integridade da criação. O que é possível na prática? O que é possível no nosso dia a dia construirmos para a nossa casa comum, a partir da nossa identidade de franciscanos, franciscanas, a partir do JPIC. O que é possível fazer, Mira? Então, a gente precisa, como o próprio Papa Francisco nos coloca, né? Partir de cada um individualmente. A nossa regra, ela diz, e a gente professa, né, de que professamos fazer do Evangelho a vida e da vida o Evangelho. Então, acho que é esse sentido de que a nossa vida, enquanto ser humano, enquanto cristão, enquanto franciscano, não franciscano, a gente precisa começar a fazer pequenas ações, no sentido de que possamos mudar um estilo de vida, da forma como está, e o Papa traz muito bem isso, da forma como vem, não é possível continuar. Então, nós temos uma economia que ela é suicida, ela mata, ela faz injustiça, deixa pobre quem é pobre, deixa rico pouquíssimos que já são ricos, né? Então, esse estilo de vida que a gente precisa colocar em prática também. Então, isso vem com não desperdiçar água na sua casa, apagar as luzes quando não estiver sendo utilizado. Pequenas ações que a gente vai colocando no nosso cotidiano. Utilizar a sacola retornável para a feira. E aí a gente já entra também na questão da promoção vocacional e divulgação também desse diálogo que Francisco tanto fala, né? Ele traz na carta isso, que
é urgente um diálogo não só entre os católicos, não só entre os crentes, os cristãos, mas entre toda a humanidade, entre a ciência, a economia, a cultura, para que possamos chegar em um consenso, para que possamos, assim, costurar algo que possa vir a melhorar essa crise socioambiental que a gente vive, na qual a gente vive, né? Então, eu digo que o levar a sacola para o mercado ou para a feira é uma promoção também, porque eu faço essa experiência e, às vezes, todo sábado, que aqui a feira é no sábado, eu preciso estar explicando para o dono da barraca por que eu não quero a sacola, por que eu pego a fruta e já coloco diretamente na minha sacola. Então, de certa forma, a gente está multiplicando essa ideia de que o uso de sacola plástica é grande demais, que precisamos diminuir o uso dessas sacolas. Então, o óleo, a forma de como a gente estoca o óleo de cozinha, onde a gente joga, atividades de hortas comunitárias, fazer a nossa própria horta em casa, ter o cuidado com a alimentação que a gente utiliza. Hoje em dia a gente, se possível, tudo na nossa alimentação pode ser industrializada, né? Então, quanto mais produtos orgânicos, produtos mais naturais, que nem sempre são os bonitos, mas são os mais saudáveis, a gente precisa também cuidar da nossa casa. Eu acredito que a primeira casa comum é o meu corpo. Então, preciso desse cuidado com o meu corpo. A casa comum, a minha residência, preciso também desses pequenos cuidados, pequenas ações do cotidiano e que vai transformando a minha família ao meu redor. E também de atitudes comunitárias, né? De projetos, como a gente vê agora no período de pandemia, tantas fraternidades que estão aí fazendo campanhas de agasalho, de alimentação, os nossos irmãos franciscanos acolhendo também imigrantes que não têm para onde ir. Então, todas essas ações é uma forma da gente estar colocando em prática o JPIC, o Evangelho, né? E também, outro ponto que eu acho que por muito tempo a igreja, ela meio que afastou e que a gente sente a necessidade hoje, o Papa traz isso também, um diálogo com a política, né? Nós precisamos estar inseridos nesses locais onde podem surgir leis, onde pode um conselho municipal de meio ambiente, um conselho municipal de saúde, ou até mesmo irmãos, né, que ingressam na vida política, trazendo essa questão da nossa ética cristã, da nossa ética franciscana para esses meios, né? Só assim a gente vai mudar. Não vai existir uma mudança se eu não estiver nesses locais de mudança. E a política é um grande local onde a gente pode, de forma mais comunitária, fazer a diferença, né? Fazer a mudança. Então, acredito que é isso. Na nossa paróquia, nas nossas comunidades, é esse cuidado com a casa comum que a gente tem, partindo do nosso corpo, da nossa casa, a nossa comunidade e o nosso país e a nossa nação. Isso mesmo, Nira. Você trouxe muitos exemplos práticos importantes e possíveis de ser feito, não é? Às vezes a gente se prende a não fazer porque a gente quer começar a fazer por aquilo que é macro, que é muito, que está às vezes distante, não é? É claro que a gente vai se sensibilizar com as causas distantes de nós, mas é preciso a gente partir de nós mesmos. Como você falou bem, depois do lugar onde eu habito, da minha casa, da minha fraternidade, da minha rua, no meu trabalho, naquilo que muitos irmãos aqui têm partilhado durante os comentários, né? Com pequenos gestos,
nas pequenas atitudes, no olhar do evangelho e no outro, e para o outro, né? Na política, veja, nas coisas nas quais nós estamos inseridos, na nossa vida cotidiana. Então, a gente precisa mesmo abrir os corações, não é? Abrir o nosso pensamento, levar esse pensamento de conversão ecológica, que foi lembrado aqui também nesse cantinho no comentário, para a prática, né? E isso aí, gente, é uma linha que se dá, o Papa Francisco vai lembrar bem na encíclica, a partir de um lugar único do ser humano, que é o coração. Toda essa mudança que a gente tanto espera que aconteça, toda essa transformação, todo esse engajamento através do JPIC, através do nosso chamado como cristão, como um todo, de transformar o mundo, de fazer esse mundo melhor, ele só vai acontecer se ele sair do coração de cada um de nós, de cada ser humano, né? De ouvir esse chamado e deixar ele profundamente ecoar, não é? Porque a gente vai entender que é dessa forma que Jesus veio nos ensinar, não é? A agir, a partir da misericórdia, da compaixão. Então, há um sentimento que nos move, a ação do Espírito Santo em nós, que nos incomoda, que nos machuca, né? Que faz a gente sofrer junto, a gente se incomodar com aquelas realidades sociais tão difíceis, que faz a gente sofrer com toda essa situação que nós estamos passando. Mas a gente também não pode ficar vendo, contemplando, olhando que tudo isso tem que ser transformado. A gente precisa começar, né? E começar das pequenas coisas. Começar dessa transformação, como Francisco nos ensinou, né? Homens e mulheres da penitência. Então, essa conversão contínua, dia a dia, como você trouxe aí em vários exemplos ótimos, práticos, né? Da luz que eu posso deixar acesa, de um cômodo da casa que eu não estou mais, né? Então, de eu ir no mercado e levar minha sacolinha, porque eu posso fazer a diferença. De eu ver lá o jeito com que eu trato meu lixo, né? O que eu posso fazer para melhorar esse retorno do lixo de maneira separada, né? Aquilo que ainda pode ser reaproveitado, que pode ser gerado vida, né? Em um outro contexto. Então, esse caminho que nos é apresentado pela carta é muito bonito, né? A gente vê que tem a ver a transformação da economia, porque aí a gente precisa também contar com uma economia que seja solidária, e alguém colocou aí no comentário que eu li, a Laudato Si é a motivação, é o modelo para a pós-pandemia, com certeza, né? Se a humanidade olhar para esse clamor que o Papa Francisco faz, como você lembrou lá no início, não só a nós cristãos, mas toda a humanidade, com certeza a gente vai encontrar esse caminho. E eu gosto muito, comecei lendo a encíclica e eu me propus fazer esse questionamento, que eu compartilho com vocês agora também nesse momento. Que ser humano serei depois de ter lido a Laudato Si, depois de ter conhecido essa mensagem profética da nossa igreja? Que ser humano serei? Né? Então, a gente pode também compartilhar, pensar, amadurecer esse pensamento, né? Animar os nossos corações para conhecer ainda mais a encíclica, animar ainda mais a nossa vida, pedir a Deus que nos inspire por meio do seu Espírito Santo, que a gente cada vez mais se abrir à criatividade, né? E encontrar formas e meios possíveis da gente fazer de forma unida, fraterna, essa transformação. E a gente já está aqui caminhando para um momento também muito especial da nossa live. A gente está estreando esse OFS Convida, gente, com toda show de bola mesmo, né? Não tem só conversa, não. Vai ter uma música muito especial para nos animar. A participação dessa noite da nossa irmã Rosângela, da Fraternidade Arautos, da nossa capital, Salvador. Então, assim, a gente vai se preparando aí, Rosângela já vai pegando o violão, já vai aquecendo seus dedos, que a gente vai ter esse momento musical lindo, com certeza com canções que vão iluminar ainda mais esse pensamento que a gente partilhou aqui. E antes mesmo da gente finalizar, né, com as músicas para o nosso coração, já gostaria de lembrar, né,
E enquanto OFS Nacional, há também todo um incentivo, né, para que os regionais, as fraternidades, se animem em fazer algo de concreto, como a gente deu aí muitas sugestões. Eu acredito que em muitas fraternidades já aconteçam, sim, ações, iniciativas positivas, transformadoras. Aqui mesmo a gente partilhou em alguns momentos, na página da nossa paróquia, ações que já acontecem e que às vezes as pessoas pensam que não tem a ver, né, com o chamado da gente ter esse cuidado com a casa comum. E quanta coisa a gente pode perceber que a gente já faz em prol da nossa casa comum, né? Enquanto paróquia, enquanto fraternidade, enquanto família, enquanto cidadãos, a gente já consegue aí, eu tenho certeza, pensar em vários outros exemplos positivos de que é possível a gente transformar juntos o nosso planeta, a nossa mãe terra, a nossa casa comum. E aí eu lembro justamente dessa proposta, que é o guia que está disponível lá na página da UFS Nacional, o guia de estudo para a encíclica Laudato Si, justamente considerando o nosso contexto, né, de isolamento. Esse guia, ele traz todos os capítulos da encíclica de uma maneira muito boa, nos provocando para reflexão. Ele pode ser feito na nossa própria casa, individualmente, ou aí a partir da criatividade de cada fraternidade, que não é só destinado às nossas fraternidades, mas de repente é um grupo de amigos, as pessoas interessadas, motivadas a essa temática, né? Se reunir e promover de maneira online esse estudo da encíclica, né? Dar continuidade a essas iniciativas tão importantes. Então, está lá na página da UFS Nacional o Guia de Estudo para a Encíclica Laudato Si, que é o nosso gesto concreto para a semana Laudato Si, enquanto OFS, né? Parceira das iniciativas dessa semana de reflexão e animação e propagação da Laudato Si. E também lembrar que esses pequenos gestos, né, com certeza vai fazer a diferença, né, no nosso dia a dia, que vai ressoar essa transformação tão necessária que todos nós precisamos abraçar. E Rosângela, já está aí? Podemos chamar Rosângela? Mira. Pois Mira, não. enquanto Rosângela não chega, você pode estar fazendo suas considerações, Nira. Certo. Eu acredito que esse momento de isolamento que a gente está vivendo, ele serve também para que a gente possa refletir, né, melhor. Eu não lembro agora o parágrafo, mas tem na carta, o Papa coloca que o homem moderno não sabe lidar com toda essa transformação tecnológica que tem. Ele não foi preparado, não foi educado para ter uma ecologia integral a partir do nosso cotidiano, né? Então, eu acho que esse período em que nós passamos por grande dificuldade, em que todas as atividades foram suspensas e a gente se encontra isolados em casa, serviu para que a gente pudesse reconhecer a nossa fragilidade, né? Fragilidade enquanto ser humano, reconhecer a grandeza de Deus. Acredito que muitas famílias que já não mais tinham tempo para almoçar juntos, para fazer uma oração juntos, e que agora estão tendo esse tempo. Forçados, mas estamos tendo esse tempo, né? Então, acho que mais do que nunca, a palavra empatia, ela precisa ser propagada por cada um de nós. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Hoje o mundo vive de uma forma que é tudo muito pessoal, muito individual.
Você não se coloca no lugar daquele que passa por alguma dificuldade, daquele que não tem uma casa para dormir, daquele que não tem comida para colocar na mesa. Todas essas situações, elas acontecem estavam acontecendo, né, de forma alheia. É tanto que quando começou a pandemia, lá na China, todo mundo pensava o quê? É lá na China, tem nada a ver com isso, né? E aí o Papa, mais uma vez, a sua carta vem dizer, tudo está interligado. Então, o que acontece lá na China está afetando diretamente a gente agora. E espero que esse momento ele sirva para que a gente possa, de fato, retomar essa relação com Deus e com a criação. E quando eu digo criação, não só o meio ambiente, mas o próprio ser humano, né? Eu acredito que precisamos dessa fraternidade universal, que a gente, enquanto franciscanos, tanto fala, tanto propaga, né? A fraternidade universal. Mais do que nunca, nossa sociedade precisa disso. E é no nosso dia a dia, no nosso trabalho, como você colocou, que a gente vai fazendo a diferença. Com pequenas atitudes, mas também com coragem para fazer grandes atitudes também, grandes ações, né? Esse momento em que a gente está celebrando a Semana Laudato Si é um momento de celebração. A gente está aí celebrando 5 anos e é esse momento em que talvez para muitos ainda seja a primeira vez que esteja ouvindo falar da encíclica, né, Laudato Si. Então, é algo que a gente precisa de fato estar, não só durante essa semana porque foi a convocação do Papa, né, e também em comemoração ao que vai acontecer em setembro, mas no nosso dia a dia, eu acredito que é muito essa questão do mudança no estilo de vida. Eu não preciso de 2 celulares, eu não preciso do celular mais potente que existe no momento para que eu me comunique, para que eu esteja fazendo essa live, né, com você, Viviane. Então, acho que é muito essa questão a gente nos pensar enquanto parte integrante dessa criação, né? Não somos dominadores, não somos nada além do que parte da criação. Acho que é essa a grande mensagem que a carta nos traz, né? Que retomemos o nosso diálogo primeiramente com Deus. E aí que a gente pode dialogar com o próximo, com a natureza, com a política, com a economia, para que assim cheguemos a um consenso. E o interessante da encíclica também, que o Papa fala isso, né? É possível a mudança. Apesar de muita gente já estar desacreditado da nossa sociedade, do nosso país, mas ele traz essa esperança para cada um de nós também. É possível ainda a mudança. Agora, não vai conseguir a gente aqui sozinho, a ciência sozinha, é preciso esse diálogo, essa conectividade para que possamos chegar em um ponto comum. Mas que é possível a mudança, e essa mudança ela deve partir de cada um de nós. No nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso olhar para com a criação. Chegou, Rosângela? Pronto. Então, assim, e é com essa inspiração, né, lá do parágrafo 244, que o Papa nos diz, caminhemos cantando, que as nossas preocupações por este planeta não nos tirem a nossa alegria e a nossa esperança. A gente tem que caminhar, continuarmos com esse sentimento de que é possível fazer, e com essa esperança que nos motiva, que nos anima e que nos leva à frente. Então, com a participação da nossa querida irmã Rosângela, nós vamos, assim, já agradecer a vocês, irmãos queridos, que participaram conosco desse momento, com a presença, com a pergunta, com os comentários, com os elogios. Agradecer ao nosso regional pelo incentivo, pelo apoio. É com um grande carinho que a gente chama a Rosângela, para finalizar com essa alegria típica do cristão, não é? Característica dos que têm na vida, dos que querem celebrar, dos que acreditam na transformação, dos que acreditam que esse mundo
ele pode ser melhor, com a Com atitude certeza. transformadora de cada um de nós, franciscanos, cristãos, todo aquele que tem no seu coração esse desejo de mudar e amar e cuidar da nossa casa comum. Então, com você, Rosângela, seja muito bem-vinda e venha nos animar para a sua Obrigada. leitura. Paz e bem. Paz e Obrigada, bem. paz e bem. Valeu. Vamos louvar e agradecer ao Senhor, nosso Deus. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora amam. Louvado seja meu, oh, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, porque dá sentido à vida, é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja meu Senhor, 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 sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado seja meu Senhor. Paz e bem, minha irmã. Paz e bem, muita alegria, louvado seja o nosso Deus, o nosso Criador. Uma boa noite a todos vocês que participaram conosco, acompanhando, comentando. Mira, nosso grande abraço, o nosso muito obrigado pela sua bela reflexão, muito bom mesmo, nos ajudou. A gente aqui não tinha um propósito de grandes reflexões, mas de reflexões que tocassem no nosso coração. Um grande abraço e todos na expectativa do próximo OFS Convida. Contamos com vocês. Beijo, abraço, paz e bem. Beijo, paz e bem. Aí a gente finaliza com sua musiquinha. Vai lá, Rosângela. Continuar outra. Isso. Outra? Pode ser. 5. Esqueci. Humildemente vai nascendo amor. Se essa